Conexão Sapiens, a ciência desvendando você. Podcast número 34. Chega de teoria, Caldi. Discussão de caso número 1. Muito bom estar aqui de volta com vocês hoje. Após um ano do podcast, eu acho que eu já consegui compilar um volume significativo de teoria a respeito de vários aspectos importantes. E hoje eu vou pegar um caso, uma discussão de caso, e vou aplicar os vários conceitos das teorias todas, das discussões todas que a gente vem fazendo no podcast Conexão Sapiens. Ou seja, como é que eu aplico toda essa ciência a respeito de quem é o ser humano e das habilidades que a gente precisa desenvolver para se tornar uma pessoa autônoma e com uma identidade sólida e, ao mesmo tempo, um membro de uma sociedade. Então, como que a gente aplica toda essa teoria? No decorrer dos últimos 30 anos, uma paixão minha era fazer mentoria e eu trabalhei como voluntário, mentorando centenas de profissionais da área médica, executivos da indústria, pesquisadores, etc. Então, eu formei muitos amigos e um desses amigos que a gente conversava sempre, há mais ou menos 10 anos atrás, veio conversar comigo para fazer uma pergunta bem específica. Ele queria saber se ele deveria ou não coletar o sangue do cordão umbilical. Ele iria se tornar pai logo, a mulher dele estava grávida na época, e ele queria saber se ele deveria fazer isso. Mas eu percebi que ele estava ansioso e a gente sentou no escritório numa tarde e bateu um papo. E aí a gente combinou que a gente ia fazer umas 2 ou 3 conversas para mais ou menos esclarecer todas as dúvidas dele em relação a ser pai, basicamente, né? Então, eu percebi que ele estava bastante ansioso e na primeira conversa, uma das coisas que a gente falou foi identificar a emoção que ele estava sentindo de uma forma bem apurada. Então, ele estava ansioso em relação ao futuro, ele iria se tornar pai, mas por que ele estava ansioso? Porque ele sentia medo e não estava triste ou assustado ou bravo ou irritado ou frustrado, ele estava com medo, ansioso por causa de um futuro que ia mudar dramaticamente com o nascimento do bebê e ele iria se tornar pai. Então, uma vez que a gente conversou sobre isso, estava claro a emoção que ele estava sentindo, aí a gente começou a discutir qual é a causa dessa emoção. É lógico, ele vai se tornar pai, ele vai ficar ansioso, mas o que especificamente estava deixando ele ansioso? Na hora que a gente conversou sobre isso, deu para perceber que cuidado do bebê e o amor que ele sentia pela esposa eram muito importantes para ele como valor humano. Então, se você quiser se aprofundar, seria basicamente benevolência e tradição. É só escutar no episódio Valores Humanos. Mas se percebe que ele era uma pessoa que levava muito a sério o papel de pai e marido. E ele estava ansioso se ele teria a habilidade, a capacidade, o conhecimento para desempenhar esse papel de uma forma adequada. Então, a emoção era medo, ansiedade, a causa era o fato dele ter um valor profundo em relação à benevolência, à tradição, ou seja, ele queria ser um pai e um marido, e ele estava com medo de não ter o conhecimento, a habilidade, a capacidade de desempenhar esse papel. Então, uma vez que a gente entendeu a emoção, entendeu o gatilho dessa emoção, entendeu como essa emoção se inseria dentro dos valores que ele tinha, aí a gente começou a pensar qual é o risco que você tem que enfrentar. E a preocupação de coletar o sangue do cordão umbilical levantou a lebre para ele do risco de lesão, doença e morte, qualquer problema que o bebê ou a criança pode enfrentar. Então, e esse risco era uma coisa que ele não tinha conhecimento, ele não tinha
a habilidade prévia. Ele era um executivo da indústria farmacêutica na área comercial, com formação em negócios e marketing, e não em medicina. Então ele estava assustado pela própria falta de conhecimento. Isso reflete nele uma boa habilidade metacognitiva e ele consegue reconhecer o limite da própria ignorância. E o fato dele reconhecer que ele não sabia como lidar com um bebê, com o risco que o bebê ia enfrentar, etc., deixou ele ansioso, porque isso era importante dentro dos valores que ele tinha para a vida. Então, isso tudo demonstra uma boa autoconsciência que ele apresentou nas nossas conversas. Então tá, então ele identificou a emoção, identificou a causa da emoção, demonstrou que enfrentar esse risco era algo muito importante para ele em relação aos próprios valores e a expectativa que ele tinha do papel dele como pai. Imediatamente ele reconheceu os limites do próprio conhecimento e das habilidades em relação a isso. E aí a gente começou a conversar a respeito de risco. Eu não vou falar as várias conversas que a gente teve sobre vários aspectos relacionados à educação e outras coisas, vacinação, cuidados médicos, etc., porque isso ficaria além do escopo da discussão de casos de hoje. Mas eu vou focar em como a gente abordou o risco da criança sofrer uma lesão ou morrer. Então, uma das coisas que ele queria era assegurar um ambiente que prevenisse qualquer risco de acidentes ou morte na criança e no bebê. O nosso primeiro passo foi identificar uma referência que descrevesse a epidemiologia das principais causas de acidentes e mortes em crianças e bebês nos Estados Unidos. Lógico, é uma lista longa, mas a grande maioria dos acidentes e das mortes são causados por poucas situações. E eu vou descrever duas, tá? E eu acho que três grandes situações causam morte em criança e bebê nos Estados Unidos são relacionadas a armas de fogo e acidentes com arma de fogo, ou uso de arma de fogo, ou acidentes de carro e intoxicação por produtos químicos e ou medicamentos. Então, a gente vai falar dessas três. No caso da arma de fogo, como esse meu amigo era alemão e não há na cultura alemã a ideia de manter arma de fogo em casa, ele não tinha arma de fogo e a gente conversou um pouco a respeito disso, de acidentes e de segurança com arma de fogo. E a única coisa que a gente concluiu é que caso quando a criança crescesse um pouco mais e ela fosse fazer um sleepover, fosse dormir na casa de um amigo, alguma coisa, era bom perguntar para os pais desse amiguinho ou amiguinha se a segurança com armas de fogo na casa era feita de uma forma adequada. Então, isso foi a única coisa que a gente concluiu que precisava fazer naquele risco especificamente. Porém, os outros riscos a gente reconheceu que nenhum dos dois tinha uma experiência muito boa em relação a isso. A minha experiência já era mais ou menos 10 anos mais velha, né? Porque os meus filhos já estavam mais velhos, então o que eu tinha feito quando eles eram pequenos provavelmente poderia ser refinado e melhorado. Então a gente pegou o primeiro risco, que era acidentes com carro, né, acidentes de trânsito, etc. E a gente identificou, em relação a acidentes de trânsito, um guideline que eu acredito da Austrália demonstrava uma abordagem muito sistemática de como prevenir o risco de lesões com carros, não só carros durante o momento que a criança está sendo transportada, mas também atropelamento, acidentes bestas com carros quando vai manobrar em casa, etc. Então, como você previne lesões na criança relacionadas a trânsito, carro, atropelamento e acidentes de automóvel. E esse guideline, esse consenso que foi feito por uma organização não governamental, descrevia uma lista, né, um checklist muito detalhado de tudo que ele precisava fazer.
E isso deu a ele uma confiança muito grande, porque a ansiedade que ele sentia vinha do fato de que ele não tinha experiência, nem habilidade, nem conhecimento de como proteger o bebê que ia nascer. E ele levava isso muito a sério, por estar alinhado com os valores pessoais dele e com a responsabilidade que ele sentia de se tornar pai. E como um bom alemão, ele não fala, ele faz, né? Então ele queria demonstrar em ações a disciplina de levar a sério o cuidado do bebê e a responsabilidade de pai. E, e tem uma coisa que se fala em teatro, né? Don't tell me, show me, né? Não me diga, me mostre. E isso refere-se ao fato de que muita gente fala, 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 mas não transforma as palavras em ações específicas. Então, ele queria muito refletir nas ações o compromisso dele com a segurança do bebê. Então, esse foi o primeiro passo em relação ao acidente de carro. A gente identificou esse guideline, esse consenso, muito bom. Eu acredito que hoje, com a inteligência artificial, deve ser ainda mais fácil você criar um checklist, criar uma lista de ações que você vai fazer. Agora, criar a lista de ações é fácil, implementar a lista de ações é difícil. Porque ela, na grande maioria das vezes, o papel que você imprimir com a lista de ações vai ficar guardado na gaveta e não vai virar ação com disciplina. Pouca gente tem essa capacidade de transformar um plano que está no papel em ações reais, né? Uma das brincadeiras que um amigo meu me falava de vez em quando é que tem muita gente com initiative, né? Em inglês, iniciativa. E ele precisava achar as pessoas com finitiative, né? Que é uma palavra que não existe no inglês, mas que basicamente queria dizer que as pessoas que têm finiciativa, né? Que não é uma palavra que não existe. Eu traduzi como acabativa, né? Então, a gente precisa ter iniciativa, mas a gente precisa ter acabativa, ou seja, fazer aquele plano que está no papel dentro da gaveta virar ações reais. E ele demonstrou esse compromisso de fazer esse plano de ação. Então tá, então o risco com acidentes de carro, etc., ele tinha um plano de ação ótimo, tá tudo organizado. Qual o outro risco importante? O risco de intoxicação, principalmente com produtos químicos dentro da casa, de limpeza ou medicamentos. E aí, ele também acreditava que não sabia o suficiente. Nessa área, eu me senti bem confortável em orientar, mas eu não quis orientar baseado na minha experiência. Eu achei que dava para achar referências melhores. E eu e ele procuramos algumas referências e a gente achou uma referência muito legal, se eu não me engano, do Canadá. E aí ele tinha um plano de como ia mitigar, por exemplo, como ele ia trancar os armários que continham os medicamentos, como ele ia fazer o treinamento e a educação das crianças em relação à importância de não mexer com os medicamentos. Então ele tinha um plano de ação bem estruturado de uma organização não governamental que orientava a profilaxia do risco de intoxicação por medicamentos e produtos químicos nas crianças, né? Então, com essas referências, hoje em dia, provavelmente vai ser ainda mais fácil obter um documento como esse, utilizar a inteligência artificial, talvez perguntar para a inteligência artificial, duas ou três inteligências artificiais diferentes e tentar construir um checklist. É importante você ter uma lista de ações, um checklist, tá? Não confie na sua memória e na sua intuição, tá? No passado, quando a gente era catador e caçador, e você aprendia a caçar no decorrer de uma década, e você sabia cada detalhe da caça, você não precisava de um checklist, você não precisava de uma lista de checagem, porque você desenvolvia essa habilidade muito lentamente e você tinha essa habilidade enraizada na sua memória. Hoje em dia a gente tem que fazer 10.000 coisas diferentes, não dá para a gente viver com algumas poucas habilidades que a gente conhece profundamente. A gente tem que saber muita coisa mais superficialmente. Então, eu até entendo que um catador-caçador não precise de um checklist para sair para caçar,
Porém, eu acredito que hoje em dia um cirurgião precisa de um checklist para fazer uma cirurgia, porque o contexto e a complexidade da vida é bem diferente. E essa utilização de instrumentos externos para complementar a limitação da nossa cognição é fundamental. E uma das coisas que eu acredito que o pensador crítico faz de forma sistemática é a utilização de listas de checagem, checklist. Isso é fundamental, porque é um instrumento que vai permitir você transformar ideias e conceitos e planos em ação de uma forma disciplinada. Então, tá. Então, meu amigo tinha já as duas listas de checagem, as duas checklists, uma para profilaxia de acidentes de carro e acidentes relacionados a transporte e automobilismo, e o segundo, acidentes relacionados à intoxicação. Ambos os planos estavam sólidos, bem extensos, com listas de checagem, ações específicas para serem feitas, e ele estava comprometido em implementá-las. Porém, como todo bom pensador crítico sabe, ter um bom plano baseado em evidências não é o suficiente, porque a vida não é um indivíduo, a vida é uma sociedade. E se ele não conseguisse construir uma aliança e obter o suporte da esposa, da família, da babysitter e de todo mundo, não houvesse um comprometimento de todos para a segurança do bebê, não ia adiantar nada, como diria. Uma corrente só é forte quando todos os elos são fortes. Se um elo for fraco, a corrente é fraca. Então, é importante entender que todos os elos da corrente que cuidavam do bebê precisavam ser fortes. Então, uma das coisas que nós discutimos é a importância dele construir uma aliança e um suporte com todas as pessoas envolvidas no cuidado do bebê. Ele ia conversar bastante com a esposa, ele ia conversar bastante com a sogra, que ia ser uma pessoa super importante, e com calma, tranquilo, sem querer ensinar, mas ao mesmo tempo demonstrando a todos a importância da segurança para ele como pai. E essa aliança social, essa capacidade de construir um consenso é fundamental. Mesmo que a outra pessoa considere uma bobagem, ache que é um exagero, critique aqui e ali, ah, você é neurótico, tal. A gente deve demonstrar para a pessoa, eu entendo a sua perspectiva, mas isso é muito importante para mim. E as pessoas devem respeitar. Quem não respeita algo que é importante para você, o seu valor em relação à segurança do teu filho ou filha, é uma pessoa, desculpa, leviana, né? Porque respeitar a preocupação com a segurança de um bebê é até uma questão de caráter. Então, eu acho que é importante demonstrar isso nas ações, não adianta só falar. Infelizmente, na cultura brasileira, qualquer pessoa que leve a sério alguma coisa, às vezes é satirizado. Mas, no caso desse meu amigo, ele conversou com a esposa, conversou com a família de todo mundo e conseguiu implementar os dois planos muito bem implementado. Então, ele colocou os checklists do que ele ia fazer para a segurança na rotina da vida dele. Então, a ansiedade que ele tinha em relação à segurança do bebê era muito baixa, porque ele sabia que ele estava fazendo tudo o que ele precisava fazer. Ele não precisava ficar com aquela sensação de que tô comendo bola com alguma coisa. Estava tudo sendo implementado. Por quê? Porque ele fez isso de uma forma disciplinada, estruturada. Primeiro, ele identificou a emoção que ele estava sentindo. Depois dele, entendeu o gatilho que fez ele sentir essa emoção. Depois, ele entendeu o risco que ele tinha que enfrentar. Aí ele reconheceu o limite do próprio conhecimento e da própria habilidade. Achou referências que demonstravam claramente quais eram os riscos mais importantes e qual a metodologia mais adequada para mitigar estes riscos. Depois, ele percebeu que ele precisava implementar esses planos, esses checklists, essas metodologias
com o apoio de todos ao redor, ou seja, de uma forma social, de uma forma bem estruturada. E por último, implementar esse plano com disciplina, ou seja, colocar na nossa rotina, anotar na agenda e assegurar que todos os passos estejam sendo cumpridos. Isso acabou com a ansiedade dele. Eu estou fazendo o meu papel direito e isso demonstra uma pessoa que sabe pensar criticamente, que tem um bom nível de autoconsciência e sabe quem ela é, os valores que ela tem, os limites da própria ignorância, do próprio conhecimento. E ao mesmo tempo sabe colaborar, sabe se conectar. Por isso que é tão importante numa época tão complexa como essa, desenvolver as habilidades subjetivas críticas, as soft skills críticas, que é pensar criticamente, autoconsciência e colaboração, que eu já falei num podcast anterior. Tá? Então, esse exemplo de uma discussão de caso ilustra um pensador crítico, um bom grau de autoconsciência, que sabe colaborar, enfrentando um desafio importante da vida de uma forma que, no final, as coisas ficaram muito tranquilas. Eu conversei com ele alguns anos depois e ele estava sempre muito feliz com a filha, né, que ele teve, e é uma pessoa que eu admiro bastante, um excelente caráter, bom, uma pessoa ótima de conversar. Depois eu perdi o contato com ele, porque eu saí da empresa que eu trabalhava e ele voltou, acho que ele voltou para a Europa, mas tem uma boa lembrança das nossas conversas. Bem, esse é o caso clínico, clínico não, é a discussão de caso que eu queria utilizar para ilustrar a aplicação do pensamento crítico, autoconsciência e colaboração de uma forma mais pragmática. Por favor, me enviem sugestões, críticas construtivas e perguntas para concluir. Caso você ache que este é um assunto que vale a pena, me siga no Instagram, @Cal de Conexão Sapiens, e por favor, espalhe essa notícia. Conexão Sapiens, a ciência desvendando você. Um grande abraço do Calde. PS, o episódio de hoje eu não utilizei nenhuma forma de edição com inteligência artificial ou outro caso. Até não tenho o transcript, né? A redação do texto foi uma conversa mesmo. Nesse caso aqui, eu não pus nenhuma referência científica também. É mais a discussão de um caso aplicando o conhecimento que eu já tenho. Bem, um abraço para todo mundo.